Hoje é domingo de Páscoa. Eu gostaria de convidar você a, junto comigo, aprender do próprio Deus a respeito do grande significado e da amplitude da importância que esse dia tem para todos nós. Eu convido você, para isso, a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, para que juntos leiamos o texto que está dos versículos 13 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, o apóstolo Paulo é quem escreve estas palavras, e ele as dirige primeiramente aos crentes de Colossos. O que o apóstolo Paulo aqui objetivava era dar àqueles seus primeiros leitores a compreensão plena e ampla do significado desta data e da ressurreição de Jesus Cristo para a vida dos seus ouvintes. O apóstolo Paulo aqui se refere aos crentes de Colossos como pessoas que estavam mortas, mas que agora estão vivas. Mas o que é curioso é que o apóstolo Paulo não está aqui se referindo ou se dirigindo a pessoas que estavam mortas dentro de sepulturas e que reviveram. Ele está se referindo e se dirigindo a pessoas que estavam vivas, que sempre estiveram vivas. Então a pergunta é: de que morte o apóstolo Paulo faz referência aqui neste texto e nessas palavras? A resposta para isso é ele mesmo quem dá aos Romanos quando escreve no capítulo 6, versículo 36. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando ele diz que o salário do pecado é a morte, o que o apóstolo Paulo está explicando é que todos os homens, em algum momento da sua vida, pecaram, e que este pecado que cometeram é contra eles imputado como uma sentença lavrada, que justamente requererá desta pessoa a morte. Em primeiro lugar, a morte física, e depois a morte eterna. Esta morte eterna da qual estamos aqui aprendendo com o apóstolo Paulo, trata-se do distanciamento definitivo de Deus. Trata-se de alguém que morre neste mundo e que no mundo por vir acorda no inferno e lá passa toda a eternidade. O apóstolo Paulo diz que as pessoas não descobrem que irão para o inferno quando morrem, mas que durante a sua vida elas podem saber qual é o destino eterno que as aguarda. É por isso que ele começa o texto do versículo 13 dizendo: vós que estáveis mortos, portanto agora estão vivos. O apóstolo está dizendo que estas pessoas tiveram o seu destino eterno definidos nesta vida, e que os que eram antes devedores agora são pessoas perdoadas. Ele usa duas referências para descrever que tipo de dívida era essa que havia. As duas palavras que estão aqui, ou duas expressões, são transgressão e incircuncisão. Transgredir é sinônimo de desrespeitar. Transgredir é sinônimo de desobedecer. Quando uma pessoa sabe que a velocidade da via é 60 e passa com o seu carro a 100, ela transgrediu a lei, desobedeceu a regra e recebe uma merecida multa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos os homens, pelos pecados que cometeram, transgrediram a lei de Deus, desobedeceram a sua santa lei e, portanto, são justamente devedores da condenação. E a condenação é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele diz ainda que estas pessoas transgressoras viviam também de uma outra forma que caracterizava a expressão da sua transgressão. A expressão aqui é pela incircuncisão da vossa carne. O que é circuncisão? Quando uma criança judia nascia,
Ao 8º dia de nascimento, ela tinha removida a pele do prepúcio. A circuncisão do homem caracterizava que ele passava a fazer parte do povo de Deus. Os seus pais, por haverem obedecido esta ordenança, tinham então o seu filho incluso na aliança que o Senhor fez quando ordenou essa prática. O apóstolo Paulo, mais tarde, fala da circuncisão de coração, ou seja, aquela pessoa que é parte do povo de Deus precisa ter sinais físicos, é verdade, mas antes deles ela precisa ter sinais espirituais. Uma pessoa que é povo de Deus abandona a transgressão e a desobediência, vive em obediência e obediência para agradar o seu Deus. Ela tem o coração circuncidado e as práticas da vida demonstram que ela faz parte de um povo novo. Aqui nós aprendemos então que os crentes de Colossos haviam passado da condição de mortos espirituais para a condição de vivos espirituais, não pelos seus próprios méritos. Aqui está um outro problema. Há muita gente que acha que é possível merecer a vida eterna, que é possível conquistá-la, que é possível, pela prática de boas obras, acumular uma riqueza espiritual tão grande que os torne aptos a entrar na vida eterna com Deus. Isto não é possível. A palavra de Deus nos diz que Deus olha para a terra e não vê justo nenhum sequer. Não há quem possa se salvar. Não há quem tenha méritos ou faça bem o suficiente para poder conquistar de Deus a vida eterna, porque o mal que já cometeu, que comete e que ainda cometerá, será sempre muito maior e, por isso, merecerá justa condenação. Portanto, a esta altura você deve estar fazendo uma pergunta. Então, como alguém pode, sendo pecador e justamente merecedor da condenação, ganhar esta vida eterna? Aqui está a resposta. Ele vos deu vida. A vida não é adquirida, ela é ganhada. A vida não é conquistada, ela é de graça oferecida. Veja, o Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, não estava lá pagando pelos erros dele, porque ele não cometeu nenhum erro sequer. Jesus morreu, mas não como salário do pecado, porque ele não cometeu nenhum pecado. Então, por que Jesus morreu? Porque ele, sendo justo e não tendo cometido nenhum pecado, decidiu entregar-se na cruz para poder, com o seu sangue puro, salvar pecadores impuros. O que Jesus fez na cruz, queridos irmãos, foi um ato de amor que você e eu jamais seríamos capazes de fazer. O que Jesus fez lá foi morrer pelos injustos. E ele morreu. E ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus tem um significado grandioso. Quando ele estava na cruz do Calvário, diz o texto do versículo 14, nas últimas palavras, que cravados junto com as suas mãos na cruz estava a nota de culpa que era contra você e eu. Lá na cruz do Calvário estava a nossa sentença lavrada, cravada ali e lavada com o sangue do Cordeiro de Deus. O que Jesus estava fazendo ali era pagar a conta por aqueles que jamais poderiam pagar a conta. E agora, com o mesmo poder que ele ressuscitou, ele tem poder de dar a vida àqueles a quem ele quer. Na última Páscoa, ele mesmo disse aos seus discípulos, quando tomou o cálice, ele disse: este é o meu sangue dado por muitos. E quem são estes muitos é a pergunta. Aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você é pecador, e você é, então você também é merecedor da justa condenação. A pergunta é então, como você pode mudar de lado? Como você pode sair da condição de condenado para a condição de perdoado? Como você pode sair do corredor da morte espiritual para receber o cartão da vida, o passaporte da vida eterna? Como você pode mudar de situação? A resposta está no texto que nós acabamos de ler. É preciso receber de Jesus o perdão.
É preciso receber de Jesus a vida eterna. E ela é dada por ele de graça. O apóstolo Paulo disse que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Portanto, quando você entende que é pecador, quando você percebe que de fato é uma pessoa má, quando você percebe que de fato os seus pecados e a culpa que você está sentindo agora são já os sinais da condenação eterna que lhe aguarda, e você percebe que precisa de ser salvo desta condição, então você é esta pessoa que, entregando a sua vida nas mãos e nos pés de Jesus Cristo, clama por perdão e recebe. Esta era a mensagem de João Batista, aquele que no deserto pregava e batizava. Ele veio antes de Jesus e ele disse: arrependei-vos e crede para que vocês sejam salvos. E então, queridos, nós entendemos lá com João Batista que não há salvação onde primeiro não há arrependimento. Portanto, quando você percebe que precisa de um Salvador, é porque o próprio Deus deu para você a capacidade de enxergar quem você de fato é, mau e injusto, e fazer você entender que há necessidade de um Salvador para que você possa entrar na eternidade com Deus. É precisamente neste momento que nós percebemos que há na face da terra apenas dois grupos de pessoas: aqueles que são pecadores e reconhecem que são e que precisam de um Salvador e que buscam este Salvador. E um outro grupo, aqueles que não reconhecem que são pecadores, aqueles que acham que podem fazer bem suficiente para se salvar, se perderão, portanto, se terminarem a sua vida nesta condição. Mas aquele que se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida nas mãos de Jesus, será por ele perdoado. É aí que João Batista, quando olha para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha para Jesus e diz: é a respeito dele que eu estava falando. Portanto, quando Jesus é por João Batista batizado nas águas do Jordão, quando ele sai das águas, diz o texto sagrado que então o céu se abre e a voz é ouvida, o próprio Deus é quem fala: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, nele confiai, a ele ouvi, é ele que eu enviei, esse é o esperado, este é o Salvador, ele é o que pode salvar você desta condição definitivamente para uma vida nova. Queridos, a ressurreição de Jesus tem um significado muito grandioso. E o apóstolo Paulo descreve neste último versículo que eu convido você a ler comigo esta figura. Note que o apóstolo termina esse texto que nós acabamos de ler descrevendo um fenômeno. Ele diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja, que figura curiosa é esta. Para nós é algo novo, talvez, mas para os colossenses era uma figura muito viva. Quando um general romano, que era o império dominador e dominante naquela época, conquistava uma terra nova ou um povo rebelde, era muito comum que o general, junto com os seus soldados, entrasse na cidade de Roma, marchando sobre o seu cavalo, vestido com sua armadura, levando exemplares do povo dominado, amarrados, cativos, descalços e esfarrapados, atrás deles como um despojo de guerra. Então o general andava com aquelas figuras esfaimadas e dilaceradas pela cidade, mostrando a sua capacidade de domínio, o seu poderio bélico e as suas habilidades todas manifestas agora na sua vitória. Então, o apóstolo Paulo usa esta figura para dizer como Jesus tratou os principados e as potestades quando ressuscitou. O fato é que principado e potestade são dois nomes dados para se referir a Satanás e seus demônios, aqueles cujo objetivo é manter você na perdição eterna, no lugar para onde ele vai, o inferno, para onde suas potestades vão também.
Mas aqui diz o texto sagrado que o apóstolo Paulo, quando olha para o acontecimento, diz o que Jesus fez quando ressuscitou foi exatamente o que os soldados e os generais romanos fazem quando conquistam uma terra ou um povo novo. Eles levam agora os principados e as potestades cativos. Aqui está a figura, como disse Martinho Lutero, de Satanás como um cão na coleira de Jesus Cristo. Ele agora, com a cruz e com a morte, conquistou a vida e derrotou a morte. Com a sua morte, ele viveu, e com a sua vida, ele nos vivifica. Queridos irmãos, agora você precisa compreender a grandeza do seu Redentor, daquele que te salvou, a magnitude da obra que ele fez e dar graças a Deus, porque se você é uma pessoa arrependida, é uma pessoa que confia em Jesus Cristo, é porque do céu você recebeu isso e agora você pode viver uma vida em paz, porque a eternidade é o seu lar. Mas se você ainda não tem essa convicção, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, então o momento é agora. E é a você que eu quero convidar para orar junto comigo e dar graças a Deus por ter recebido e pedir perdão porque você ainda não recebeu. Vamos orar comigo e assim nós vamos terminar este momento de reflexão na palavra de Deus. Oremos juntos. Poderoso Deus, eu agradeço a Ti pela vida deste meu irmão ouvinte que entregou a sua vida nas mãos de Jesus. Obrigado porque a sua morte na cruz trouxe vida a mim e a ele, e porque agora nós podemos viver em paz confiando em Ti. Mas eu peço também a Ti, Senhor, por este que ainda não se arrependeu e que agora percebe a maldade que está nele e a necessidade que ele tem de um Salvador. Eu peço a Ti, meu Pai, que lave os seus pecados, que limpe a sua transgressão, que circuncide o seu coração, para que agora ele ame o Senhor, guarde os seus mandamentos e viva uma vida inteira confiando na Tua promessa, na Tua salvação e na eternidade que virá contigo. Fica conosco, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer ter estado com você neste momento. Eu espero de verdade que Deus abençoe a sua vida. Se você tem essa oportunidade, transmita essa mensagem a outros e leve tantos outros que ainda estão padecendo no caminho do inferno para o caminho da vida e da vida plena com Jesus. Deus abençoe você e a sua semana também.